Eu tive aqui recentemente com a doutora Karina Pirró, e ela falou, a gente tava conversando sobre várias coisas e tal, e ela entrou num tópico, e eu fiquei muito feliz que você vinha aqui, né? Foi na semana passada que a gente falou com Uhum, ela, e eu fiquei feliz que você vinha aqui, porque ela falou sobre intestino. uhum, E é uma parada que, eu lembrando aqui de cabeça, a gente falava muito pouco antigamente. uhum, Então não era uma coisa intestina, pô, tá fazendo cocô bem mal, uhum. esquece, né? E eu tenho visto muito esse papo sobre o intestino, principalmente em relação à inflamação, principalmente essas questões de saúde do corpo. O quanto minha alimentação e meu intestino eles estão interligados, acho que é meio óbvio, né? Já Uhum. que um faz parte do outro. E quanto a saúde do meu intestino tem a ver com a saúde do meu corpo. É muito boa essa tua pergunta, cara. A gente tem falado bastante sobre o intestino nos últimos anos porque a tecnologia das pesquisas evoluíram e a gente conseguiu aprender mais sobre o intestino. Tanto quebrando muitos mitos a respeito do intestino, quanto também entendendo o que estava acontecendo com as doenças intestinais inflamatórias, né? A gente tem lá Crohn, né? A gente tem a síndrome do intestino irritável, a gente tem as intolerâncias, as alergias. Então, o que eu falo para o pessoal é para você entender, porque antigamente, quando eu era criança, eu acredito que muita gente pensa assim também, cara. A gente achava que você comia a comida e ela era toda distribuída ao longo do seu corpo e os dejetos saíam do seu corpo e iam para o intestino e eram eliminados. Né? Como se fosse uma sobra daquilo que tinha restado ali. Só que a gente tem que entender que o sistema gastro é como se fosse um anexo ao nosso organismo. Então, a sua boca até o ânus é um sistema que é anexo. Ele não, as coisas que estão passando por ele, que está passando pelo seu esôfago, estômago, que entrou no seu duodeno, que está no seu intestino delgado, no seu intestino grosso, ainda não estão no seu corpo. É um portal de absorção. O intestino é a porta de entrada, não é a porta de saída. Então, é ali que irão acontecer a absorção dos minerais, a absorção dos nutrientes que você está consumindo. Inclusive, se você tiver algum problema ali de infecção bacteriana, vai ser, a maioria das vezes, por ali que vai entrar. Então, esse sistema ele consegue controlar muito da sua saúde. Um sistema que é saudável, um sistema gastro saudável, um intestino saudável, ele é extremamente seletivo. Então, se você comeu alguma coisa que o seu intestino percebeu que não está legal para você, que ele percebeu algum patógeno, que ele percebeu um excesso de bactéria, vai começar a jogar água, você vai ter uma diarreia, você vai eliminar aquilo. Então, é muito comum pessoas que fazem uma alimentação mais regradinha, de repente saem da rotina e começam a passar muito mal, ou tem infecção, tem um problema de contaminação por bactérias mais comum, né? Peguei lá uma infecção alimentar, comecei a ficar meio zoado, o estômago ficou ruim, né? Justamente porque é um intestino mais seletivo, é um intestino mais forte. Já aquelas pessoas que comem qualquer coisa, né, um monte de porcaria, e não passam mal, já é um intestino que dá sinais de que ele está doente, porque ele está absorvendo praticamente tudo que está Então, entrando um ali. cara que come um lanche grego no Parque Dom Pedro não é porque ele é muito forte, é porque já Justamente. contaminou o corpo a Ele já ponto de tá, não. o intestino não está forte o suficiente para identificar alguns desses patógenos, né? Aí a gente vai lá, pô, você come salada, tem uma alimentação legal. As bactérias do intestino, elas produzem um substrato energético que vão fortalecer o teu intestino. Se você não come isso, o teu intestino fica fraco. A gente tem um negócio chamado Thai Junction, não sei se você já ouviu falar. Não vi. Assim, nosso intestino ele fica assim, ó, né? Tá. É fechadinho. E dentro dos dedos aqui, né? Os dedos, as capilaridades aqui, a comida é absorvida pelas capilaridades aqui. Nada deve passar por aqui. Então, isso aqui é um intestino saudável. Quando você tem um intestino doente, você fica com leak gut, você fica assim, ó. Então, a absorção continua aqui, só que isso aqui está aberto, entre os dedos aqui, sabe? Como se o seu intestino estivesse aberto. Aí entra uma bactériazinha ali, uma LPS, que a gente fala, que é a casquinha da bactéria, ela entra por ali. E esse LPS, ele vai lá no seu sistema imune e ativa ele. Então, ele cria uma inflamação subclínica crônica, que é aquela inflamaçãozinha que a gente não encontra no exame. Sabe? Aquela pessoa que fala, eu como mal, sou sedentário, não faço nada de exercício físico, os meus exames estão tudo perfeitos.
Não necessariamente. Isso não quer dizer alguma coisa, porque quando você pede um exame sem clínica, você não está investigando nada. Então pode ser que tenha alguma coisa ou realmente que não tenha nada. Mas aquela pessoa que tem esse tipo de alimentação é uma pessoa que acaba entrando assim numa bomba relógio. Em um determinado ponto, alguma coisa vai estourar, porque ela cria essa inflamação crônica subclínica. Mais uma vez, subclínica porque a gente não identifica na parte clínica ali. Mas aí você vai começar a ter alguns sintomas. Pô, tô constipado, tô com muita distensão abdominal, tem vezes que eu tô tendo diarreia, tem alimentos que não estão me caindo bem, uma produção de gases muito absurda. O teu intestino, ele já conversa com você muito tempo antes de acontecer algum problema. Então, ele vai falar para você, cara, você não tá legal, tá vendo essa cólica que você tá tendo aí, tá vendo essa boca amarga que você tá tendo aí pela manhã, essa sensação ruim. Isso já é um indicativo que o teu sistema gastro está tentando te avisar ali, né? Não conscientemente, né? Mas ele está... Alguns resquícios de metabólitos estão sobrando que vão causar alguns colaterais. Você tendo um intestino saudável, você consegue ter uma seleção muito melhor dos nutrientes que vão passar por ali, né? E o impedimento da entrada desses patógenos. Cara, muito legal, porque é uma parada, pelo menos pra minha geração, que o gastrointestinal, quando a gente ia no médico de gastro, quando a gente pensava no gastro, era quando tudo tinha dado errado. Pô, tô com uma úlcera, tô com uma gastrite, tô com um bagulho aqui que não tô bem. E a gente acabava cuidando muito mais da consequência do que da causa, né? E aí, só de ter esse conhecimento, eu já acho que é uma coisa tão legal da gente ter essa noção do como uma partezinha do nosso corpo zoada, ela tem efeito por outras partes, né? E aí a gente entra também em um outro universo. Eu falei do universo do intestino. Agora a gente tem o universo da microbiota intestinal. Então, que você põe até outro... É outro mundo. Cara, é quase que literalmente outro mundo. Né? O que é uma microbiota, para quem não tem esse... O seu microbioma ele é composto ali por bactérias, fungos, vírus, que são nossos aliados que moram no seu intestino. Para você ter uma noção, para cada célula que você tem no seu corpo, tem 1,3 bactérias vivendo no seu intestino. Então tem muita bactéria. São trilhões de bactérias que vivem no seu intestino. Essas bactérias têm uma função, e aí a ciência está avançando muito. Em 2008 saiu o projeto Microbioma Humano, que a gente conseguiu identificar mais ou menos o que estava acontecendo. Não se falava muito isso antes, porque não se entendia realmente o que era aquilo. Tanto que muita gente chamava de flora intestinal, porque achava que esse ser pertencia ao reino dos vegetais, realmente, era uma flora. Até entender realmente que as bactérias têm uma classificação única ali e tal. Então, essas bactérias, cara, elas conseguem alterar a questão de transtorno de humor, de depressão, de performance física e cognitiva, tá? Conseguem alterar aonde a gordura no seu corpo vai ser estocada e quanto dessa gordura vai ser estocada. Como? Então, entenda assim, ó, alguns milhares de anos atrás, aí eu acredito que mais ou menos uns 200 mil anos atrás, aí, quando a nossa espécie ainda estava nos passando né, em evolução, realmente, essas bactérias, antes mesmo disso, né, da parte da evolução, as bactérias encontraram no nosso intestino um lugar excelente para elas viverem, porque elas conseguiam se multiplicar e tal, conseguiam ter ali. E fazendo isso, elas conseguiam produzir alguns metabólitos, a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, que começou a fazer muito bem para o intestino daqueles seres ali. Então, aqueles seres começaram a se desenvolver muito mais. Começaram a sintetizar algumas vitaminas, vitamina K, vitamina B12, começaram a partir dessas bactérias e a gente foi evoluindo junto com essa microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal, como eu falei, quando ela aciona esses ácidos graxos de cadeia curta, a gente tem butirato principalmente, ele fortalece a barreira lá do seu intestino, mas também tem outras funções, né? Ele consegue melhorar a tua sensibilidade à insulina, você consegue melhorar a tua resposta imune, que é o contrário justamente daquilo que eu falei para você que as bactérias ruins fazem no seu organismo ali. Tá? Então ela consegue controlar bastante isso. Inclusive, cara, sintomas, os colaterais de transtornos de humor, por exemplo, pessoa que é bipolar, tem até um estudo bem interessante que saiu recentemente, que uma microbiota muito western diet, que seria uma dieta ocidental,
os colaterais, os sintomas dos transtornos de humor e as oscilações são muito mais frequentes do que aquelas pessoas que têm uma microbiota intestinal mais balanceada. E a gente não consegue ainda, da maneira, com a tecnologia que a gente tem, explicar efetivamente como tudo isso acontece. Mas a gente vê a associação que isso tem. Vou seguir na mesma linha. A gente consegue regular essa microbiota? Eu consigo mudar a minha microbiota? Tem um Yakult que eu tomo e eu fico melhor? A nossa microbiota intestinal, ela é a base que a gente tem, nossa padrão ali, a principal, a gente chama de microbiota residente, ela é criada até ter os 3, 4 anos de idade. Então essa é muito importante quando a criança é pequenininha, ter contato com o cachorro, se expor na terra, brincar no chão. Ah, é mesmo? Ela tem que ter contato com a LPS, que é aquelas bactérias ruins, negativas também, para ela desenvolver o sistema imune dela. E também comer alimentos mais variados, né? Depois do período de introdução alimentar, 2 anos ali, começa a ter uma alimentação mais variada, porque ela vai começar a semear a microbiota intestinal dela lá no intestino. Só que, a partir disso, a gente vai ter a microbiota que é transitória, que é uma microbiota que vem dos alimentos, fica no seu intestino, faz a função dela e é eliminada ali. A gente consegue sim promover um ambiente extremamente propício, né, para o desenvolvimento da tua saúde intestinal e, consequentemente, a tua saúde como um todo, comendo muitos vegetais, muitas frutas. Por quê? Porque esses ácidos graxos de cadeia curta, essa substância é produzida principalmente pela fermentação de um grupo de bactérias que gosta desses alimentos. Então, quando você está comendo a sua salada, pouco importa, na verdade, a salada para você em si, sabe? Ela é muito mais importante para a sua microbiota intestinal. Porque se fosse só por fibra, era só você tomar um copo de psyllium, que é fibra manipulada. Se fosse só por minerais, você mandava manipular na farmácia. Mas você precisa de uma grande variedade de alimentos ali para a sua microbiota intestinal funcionar bem. E esses vegetais, além disso, eles possuem os compostos bioativos. Não sei se você já ouviu falar de compostos Também bioativos. Não. Compostos fenólicos, tem antioxidante, tem resveratrol. Isso são compostos bioativos que não são nutrientes, eles não são essenciais para a manutenção da nossa vida, porém, eles ajudam demais no combate às doenças, né, inflamatórias principalmente. E as bactérias também gostam muito desse tipo de alimento. Pergunta burrona aqui, que você estava falando, me veio na cabeça. Como é que vocês fazem, como é que a ciência faz isso com o astronauta? Um cara que passa, sei lá, 6, 7 meses fora da Terra. Aí você entrou eu nunca estudei nada relacionado ao astronauta, assim. Eu sei que a ração que eles têm é extremamente equilibrada, né, nutricionalmente falando, mas eu não sei, porque pode ter impacto até questão de pressão e tudo mais. Porque deve ter uma questão, né? Porque você estava falando disso, porque é um ambiente extremamente controlado. E eu sei que o intestino deles funciona muito mal lá em cima. Então, também tem a questão da gravidade, que também interfere na questão do intestino, né? Deve ter uns transtornos aí bizarros, né? De você voltar de... que na verdade o cara que fica 6 meses, quando ele desce, ele tem muitos transtornos. Ele tem tudo, muito, né? Tipo assim, o cara não consegue nem andar direito, tem que aprender a... Tem a questão do osso, não sei se também. Que você estava falando de alimentação, como eu gosto muito de coisa de espaço, eu tava pensando nisso, assim. Eu não tinha pensado nisso, cara, até hoje. Desculpa. Minha cabeça foi para um outro lugar. Não, mas é muito interessante essa pergunta, cara. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre alimentação e performance com o Dr. Lincoln de Almeida. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever no canal. Valeu!